Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Vozes das Bases Nordestinas, Sementes de Fé e Democracia. Eu sou Alisson Góes, pastor, professor, eu sou sociólogo, teólogo e eu estou aqui hoje também com a minha companheira de fé, de caminhada, pastora Sandra. Eu sou Sandra Mellon, sou mãe, esposa, poetisa, sou teóloga, cientista da religião em formação e também estou pastora na Igreja Batista Semente. E esse podcast nasce da caminhada da Igreja Batista, uma comunidade que vive a fé no chão da vida, no cotidiano. Somos uma igreja afirmativa. O que seria isso? Nós celebramos a vida, toda forma de ser, de viver, todo corpo é um território de fé e nós seguimos ao Jesus preto, pobre e periférico de Nazaré. Nós acreditamos na igualdade, nós acreditamos na justiça social, no amor e no Cristo que fez uma mesa para que todos possam sentar nessa mesa. Então essa é a Igreja Batista Semente. E esse é um projeto que tem o apoio do ISE, o Instituto de Estudos da Religião, e Vozes das Bases Nordestinas tem essa perspectiva de abordar temas na intersecção entre fé, democracia, justiça social, temas que possam ecoar, reflexões que possam ecoar as vozes de quem está construindo essa caminhada, de quem está no chão da vida, de quem está no dia a dia, no cotidiano da fé, de uma fé que é engajada, compromissada e comprometida com esses temas. E é bem interessante que ao longo desses 3 episódios nós vamos conversar sobre esses temas. E nesse primeiro, Sementes de Esperança, um primeiro episódio em que a gente vai trabalhar fé e democracia. E você pode acompanhar de diversas formas, né, pastora? Você pode acompanhar esse podcast no YouTube da Semente, no Spotify. Você pode nos seguir no @sementeaju. O que é que você vai encontrar lá? Você vai saber o que a gente está fazendo, o que é que a gente anda aprontando, o que a gente anda construindo, a nossa agenda. Aí você vai conhecer melhor essa comunidade de fé. Isso mesmo. Esse primeiro quadro, a gente vai lançar sementes, não é, pastora? A gente vai lançar essas sementes, mas a gente tem uma maneira de lançar essas sementes, não é, pastora? É isso. Desse primeiro episódio, a gente começa esse espaço, né? A gente começa essa conversa, esse diálogo. Então é aqui que a gente começa a pensar nessas conexões e como a gente vai nessa caminhada desses diálogos. E esse quadro vai nos seguir nos longos episódios, né? Que é o quadro Sementes. Isso mesmo. E aí a gente já quer lançar, né? Estou doido aqui para apresentar nosso convidado, mas sei que eu sei que a pastora vai fazer isso, mas eu já quero lançar essas sementes, porque nós já vínhamos conversando aqui sobre essa semente. Tempos de crise, né? Tempos de crise em que as eleições se aproximam, o tema da democracia pulsa, a gente liga a televisão ou olha os noticiários na internet, nos sites, a rede social está povoada com esse tema da democracia, obviamente com vários lados aí, várias abordagens, mas a gente quer lançar essa semente porque nesse tema da democracia tem uma coisa que é importante para a gente enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, que é o lugar da fé nesse debate, o lugar da fé nessa discussão. Vários escândalos, quando a gente fala de evangélicos, está aí o caso do Banco Master, em que igrejas e lideranças religiosas envolvidas em escândalo, lideranças que vão coagindo os fiéis, direcionando os fiéis a estar em determinados lados. Portanto, eu fico pensando
como a gente sustenta a nossa fé. Como a gente sustenta a nossa fé, não é, pastora? Como a gente sustenta a nossa fé diante dessa conjuntura em que violência, opressão nos distanciam dessa fé que produz vida, dessa fé que é contrária à morte e principalmente nesse contexto em que as eleições estão chegando. Então, agora vou apresentar esse nosso convidado, né? Eu falo particularmente, primeiro, uma pessoa que eu admiro demais. Quando ele está em algum espaço, eu fico caladinha, porque eu fico para ouvir, né? Ele já caminha com a gente um tempo, a comunidade Semente tem um carinho muito grande por ele, um respeito. Já ouvimos muito ele, pretendemos ouvir mais, né? Então, eu estou falando do professor Romero Venâncio. Gente, o currículo, vou começar o currículo desse professor. Olha, ele fez assim, mas eu vou, olha. Graduado em Teologia na ITR Recife, graduado em Licenciatura em Filosofia na UFPB, mestre em Sociologia na UFPB, doutor em Filosofia na UFPE, tese sobre Crítica de Marx à Religião, 1841-1846, professor associado do Departamento de Filosofia da UFES desde 1998, professor das disciplinas Filosofia Contemporânea e Estética e desenvolve pesquisa sobre filosofia e cinema. Professor, eu deixei algo de fora, tem algo que eu não falei, que o senhor quer falar? Se apresente aí, fale algo que ficou fora desse currículo, que a gente não sabe. O que não aparece no lápis. E o que é que não está aqui? Tem uma que não aparece que eu quero conversar com vocês aqui, inclusive sobre ela, né? Primeiro, saudar, né, aos amigos, amigas, saudar essa gente querida, saudar a comunidade de Batista Semente, que eu admiro. Olha, eu tenho um orgulho enorme quando eu estou fora daqui e falar de vocês, assim. Me dá um orgulho muito grande ter participado do começo, ter conhecido, inclusive a primeira pessoa que eu conheci foi Caio, né? Uhum. Através de um momento assim, tipo, era cristianismo e democracia, era contra o fascismo. Foi nesse campo que eu conheci Caio, né? E obviamente já na pretensão, né, de criar a comunidade. Então fico muito feliz, primeira coisa. Segundo, é que eu acho muito importante essa experiência que a comunidade Batista Semente está criando, que é ir para além da experiência presencial, né, da comunidade eclesial, também espalhar essa comunidade nestas redes digitais, né? Nesse podcast de nome altamente sugestivo. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, eu tenho eu não coloco isso no currículo, eu tenho um vínculo religioso, né? Eu sou cristão, nunca... Veja, com todas as contradições e problemas do cristianismo, sinceramente, eu nunca me envergonhei disso. Agora, também não faço disso tábua de proselitismo. Então, inclusive, eu tenho alunos ou alunas que acham que nem religioso eu sou. Porque eu não faço disso proselitismo em sala de aula ou de maneira nenhuma. Mas assim, tenho e eu fico muito feliz quando, fora da universidade, essas experiências afloram, né? Com a comunidade Bom Pastor, a minha formação bíblica, a minha formação teológica, porque para a universidade, a minha formação teológica só teve valor um pequeno tempo quando eu dei aula na pós-graduação em Ciência da Religião. Eu passei um tempo, orientei e dei aula, dividi uma disciplina com um querido professor, muito amigo, que é o professor Calvani. Então, foi o período em que a gente trabalhou mais focado naquilo que nos interessavam. Tal. Depois eu me afastei da pós-graduação por razão de tempo, eu também estou no Sindicato dos Professores, mas, assim, esse vínculo você não larga, né? Esse vínculo não se larga, né? Não, como dizia os meus velhos professores, não se muda de religião como se muda de roupa, não se muda de fé como se muda de roupa, né? Então é uma coisa que fica impregnada e tal. Então, esse vínculo religioso faz com que, aqui na cidade de Aracaju, eu tenha esses contatos religiosos. Obviamente que é por eleição, digamos, eu tenho
Eu gosto muito de um termo usado por Goethe e por Max Weber, que é o termo afinidade eletiva. Então, eu sou um cristão com afinidades eletivas, né? Então, eu tenho uma afinidade eletiva com a comunidade Bom Pastor, eu tenho uma afinidade eletiva com o Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, eu tenho uma afinidade eletiva com as comunidades eclesiais de base e eu tenho uma afinidade eletiva com a comunidade Batista Semente. Entende? Então, isso me interessa muito, porque é uma forma da gente alimentar a nossa fé. Eu não tenho dúvida, olha, uma fé não alimentada, ela morre. Ela morre. Fé não é natural. Natural para mim, uma mangueira da manga, uma jaqueira da jaca. Fé não é natural. Fé é uma coisa que você precisa cultivar, precisa alimentar. E o alimento comunitário, ele é fundamental. O cristianismo é, por natureza, uma religião de dimensão comunitária. Por natureza. Por isso que é sempre um desafio refletir sobre política no cristianismo, e todo o corolário que vem da política, democracia, etc., porque o cristianismo ele é intrinsecamente político. Ele é intrinsecamente político pela figura de Jesus, ele é intrinsecamente político pela pedagogia de Jesus. Se você observar, nós podemos, pensando no Evangelho, não é? Jesus começa com alguns, não é? Depois vai ampliando aí para 12, depois ele vai... Então, assim, há uma pedagogia em que Jesus vai ampliando o seu leque de relações, né? Com 3 quando ele transfigurou, depois com os 12, depois os 40, depois a multidão. Então assim, isso é intrínseco ao cristianismo. O cristianismo é uma religião que tem, digamos assim, um horizonte político. Agora, o político aqui é o político, eu diria, inclusive, não necessariamente moderno, né? É o político no sentido, eu diria que no cristianismo, na sua origem, não de Jesus à primeira comunidade, o cristianismo, o político está muito vinculado à comunidade, muito vinculado à ideia de comum, não é? Comunidade é a ideia de comum. Eu sempre penso, quando eu penso a relação entre fé e política, fé cristã e política, né? O que marca o cristianismo é a dimensão do comum, não é? Desde a experiência originária de Jesus e avançando na primeira comunidade. Eu sou fã mesmo, assim, é uma das coisas que eu mais gosto sempre estou lendo e me atualizando sobre as primeiras comunidades, né? Os primeiros cristãos, há quem chame de cristianismo primitivo, há quem chame de primeira comunidade, há quem chame de movimento de Jesus, os nomes variam, que vai aquele cristianismo do primeiro século até mais ou menos o terceiro século, não é? Esse cristianismo, que é o cristianismo que vai dar identidade, não é? da igreja, da primeira igreja, e que tem, digamos assim, como grande referência o apóstolo Paulo, é o que me interessa demais. Me interessa muito. Por quê? Porque foi, digamos assim, todos os desafios que a fé poderia colocar para uma comunidade, esses cristãos viveram. Todos. Tem uma coisa que me marca profundamente que está nos Atos dos Apóstolos, que é quando, veja bem, Pedro e Paulo precisavam pregar, porque o cristianismo era nascente, estava iniciando e precisava de pregadores, né? Havia uma divergência fundamental entre Pedro e Paulo. Pedro sempre foi mais conservador, né? Não é à toa que virou o primeiro papa, inclusive. Eu era conservador. Pedro queria pregar ali em torno dos judeus, tentar converter os judeus e ficar na comunidade. Paulo sempre foi mais cosmopolita. Então, Paulo acreditava que era preciso ir além dos judeus, até porque ele tinha sido judeu, e era necessário chegar aos gentios. Então, Paulo tinha um projeto cosmopolita. Essa era a briga da primeira comunidade. Alguém disse, tudo bem, ótimo pregar, mas, por exemplo, nós temos problemas na comunidade. Por exemplo, como é que ficam os órfãos e as viúvas, né? Aí, veja, isso eu acho extraordinário, porque a saída da primeira comunidade, a saída da comunidade apostólica, qual foi? Foi instituir o diaconato. Instituir o diaconato. Significa dizer, o diaconato, ele nasce com uma função política. O diaconato na igreja nasce com função política. Cuidar do órfão e da viúva. Veja, o órfão e a viúva, desde o Antigo Testamento, são duas categorias que estão associadas a pessoas com alta vulnerabilidade, né? O órfão, obviamente, por não ter pais, e a viúva porque como as mulheres eram tratadas desde o Antigo Testamento. Então, assim, uma mulher sem marido era uma mulher abandonada. Entende? Então, veja, cabia à comunidade
acolher essas pessoas de tal maneira que não prejudicasse a pregação. Inclusive, o texto dos Atos diz isso, né? A gente vai pregar enquanto na nossa comunidade as pessoas estão sofrendo. Significa dizer, a pregação serve para fora, não serve para dentro. É isso que a primeira comunidade queria dizer. Significa dizer, antes da gente fazer a pregação para fora, nós temos que arrumar a pregação para dentro, né? Para a nossa comunidade. Isso me marca muito. Me marca muito. Eu estou dando esse exemplo, mas o livro dos Atos dos Apóstolos e depois as cartas dos apóstolos, em particular o apóstolo Paulo, ela está recheada disso. Significa dizer, a comunidade, ela é absolutamente fundamental. É bem interessante. O professor Romero está falando, deu esse exemplo importante e eu captei essa ideia da comunidade que tem essa característica política, né, desde o princípio. Sim, me parece sim. quando eu estava lendo o roteiro, eu fiquei pensando, né, em como a gente vai aproximar as pessoas dessa discussão quando a gente vive um contexto em que o próprio ato político é descredibilizado. Sim, descredibilizado. sim, sim, E nisso, e aí o professor Romero já nos leva para esse resgate, essa ideia de que a comunidade é de fato, enfim, política. Ouvindo o professor Romero, eu fiz algumas viagens aqui, né? Eu viajei Ótimo, em várias ótimo. coisas, mas eu vou começar com a pergunta que está aqui, mas eu viajei, mas é porque Sim. a viagem onde eu fiz, a gente vai mais para frente para eu poder Sim. entrar onde eu estou querendo. Mas, professor Romero, a gente escuta muito a palavra democracia, Sim. mas ela parece que não é concreta na vida cotidiana dos nordestinos. A gente sabe que a democracia, ela está no trabalho, ela está no pão que se coloca na mesa, ela está, assim, na vida, no direito por dignidade, mas o que é a democracia quando a gente olha para a vida real das pessoas? Uhum. E como isso se conecta ou não, né, com o cotidiano das nossas comunidades? Sim. Olha, minha amiga pastora, eu entendo, mas entendo mesmo, não é? A maioria do povo, em particular o povo brasileiro, ter essa, eu não diria antipatia, mas um desleixo, um desmerecimento com a democracia. Por uma razão que eu jamais culparia o povo nisso, né? O desgaste da palavra democracia, ela se dá por conta do desgaste do modelo político que nós temos nesse país, né? De fato, como a democracia está associada, veja bem, a democracia de maneira muito superficial, ela está associada à eleição, ela está associada a partido político, ela está associada a político profissional e, obviamente, essas pessoas estão associadas muitas vezes ao que tem de pior no país. Então, veja, se você associa a democracia a político, político é corrupto, imediatamente democracia é sinônimo de corrupção. Por isso que muitas vezes as pessoas, de maneira absolutamente sem compreender, defendem regimes autoritários pelo desgaste da democracia, né? Muitas vezes eu vejo algumas pessoas defendendo regimes militares, por exemplo, sem ter a menor consciência do que de fato é um regime militar. Eu sempre digo com muita tranquilidade às pessoas, olha, a pior democracia, que é essa que nós estamos vendo inclusive, né? A pior democracia ainda é melhor do que qualquer ditadura, né? Porque nas ditaduras você tem, digamos assim, problemas de uma gravidade sem tamanho, não é? E aqui está falando, não é, um brasileiro que sabe de que esse país teve pelo menos 21 anos de ditadura. Veja, para falar da última, né, porque não foi a única, né? Nós temos ditadura desde 1937, mas a mais próxima de mim é a de 64, não é? 62 anos agora, de 1964 a 1985. Então, quando eu olho para aquilo, eu vejo tortura, eu vejo exílios, eu vejo corpos desaparecidos, assassinatos, não participação, censura, prisões, perseguições, etc. Eu não posso querer um regime desse, não é? Eu não posso querer um regime desse. Agora, o desgaste da democracia, pelo menos desde os anos 80, é muito grande. E criou uma descrença muito forte. Veja, para piorar, a democracia moderna,
ela é ancorada em instituições, né? Porque, veja bem, sendo mais bem recuando um pouquinho, só alguns minutinhos, assim, para não perder muito tempo com isso, mas é importante fazer um recuo. Essa palavra, ela é grega. Ela não é uma palavra do linguajar latino, ela é incorporada ao linguajar latino, ela não é latina, ela é grega, né? Todas as palavras que têm cracia diz respeito à política no grego. Tudo que é cracia diz respeito à política no grego. E demo, literalmente, é povo, né? Então, a democracia, ela, no Ocidente, ela é originalmente grega. A palavra é grega. A experiência da democracia, ela existiu antes da Grécia, sem ter o nome. Porque existe isso muito na história. Você tem um fenômeno que ele existiu, mas não tem nome. Por exemplo... É importante, professor, porque a gente sempre vai estudar, né, até quando a gente vai estudar o tema da democracia... Só estuda o Ocidente. A partir do Exatamente. Ocidente. O que é um erro. Porque, por exemplo, antes da Grécia, os africanos já tinham democracia. Os africanos já tinham a ideia da experiência circular, entendeu? Então já tinha democracia. Agora, a palavra de fato é grega, o termo, né? Então veja bem, esse termo usado pelos gregos, ele dizia respeito à assembleia e dizia respeito à participação. Só que tem entre aspas, tem uma cilada nessa história. Tem uma cilada nessa história. Porque a democracia grega, ela era para homens machos livres. A democracia não contemplava mulheres, crianças e metecos ou escravos. Significa dizer, a democracia, ela já nasce no Ocidente como uma cilada, digamos, como partido, porque não mudou muito de lá para cá, tá certo? Quando a gente fala, o que tentou se mudar no mundo moderno, a partir do século XVII na Europa, é ancorar a democracia a instituições. Por exemplo, a instituição do voto, a instituição do parlamento, a instituição do poder judiciário, tá certo? Então, quando essas instituições vão se desgastando, a democracia também se desgasta. Então, por exemplo, hoje nós vivemos, eu diria, o ponto mais alto do descrédito da democracia se dá pelo desgaste do poder judiciário. Né? Quando você vê notícias comprovadas de que ministro andou de jatinho X e etc. Né? Veja, vamos ser sérios, minha gente. Carona de jatinho não é carona de Uber, tá certo? O jatinho não é Uber. Então, assim, ninguém anda de jatinho facilmente. Não é sabendo o que é avião num país como o nosso. Né? Então, eu não tenho ilusão com esse tipo de coisa. Então, você tem esses altos salários, etc. Então, isso vai corroendo essa experiência democrática, porque a democracia trabalha com transparência, a democracia trabalha, inclusive, com uma palavra bíblica, que é o testemunho, entendeu? Isso foi desgastado muito. E para piorar, parece que no Brasil é assim, né? Quando está pior, tem como piorar, né? O desgaste do próprio cristianismo, católico e protestante, né? Veja, o cristianismo no Brasil, ele é hegemônico. Se você junta católico e protestante, você chega a 80 e poucos %. Se juntar tudo. Se juntar todos os cristãos, independente da divergência, não e se juntar todo mundo que acredita em algum espírito, nós vamos chegar a mais de 90%. Nesse país, ateu e agnóstico nunca passou de 3%. Isso, o último censo que a gente teve acesso, o censo religioso, é de 2010. Nunca passou disso. Então, há uma hegemonia do cristianismo no Brasil. O cristianismo brasileiro, ele muitas vezes é um contra-testemunho, seja ele católico ou protestante. Né? Consequentemente, na vida pública, que é a vida democrática, esse cristianismo também colabora para, de certa forma, prejudicar a democracia. Então, a democracia realmente é vivida nesse cotidiano e que a gente não tem esse conhecimento, porque a gente, quando pensa democracia, só quer pensar na política. Sim. Mas aí sim, o passeio sim, que o senhor nos trouxe é dizer que nós vivemos a democracia sem a conhecer. Sim. Nós não temos esse conhecimento. Sim. O que eu quero dizer, pastora e pastor Alisson, é o seguinte, é que democracia é, por natureza, um regime contraditório. Desde os gregos, regime contraditório, né? Um regime que oferece participação, mas limita a participação. Dos gregos era assim, era os homens livres, tal. Então assim, e hoje é uma democracia para poucos. Eu vou ser muito sincero, a democracia que etimologicamente deveria ser governo do povo, da maioria, no fundo a prática é para uma minoria, primeira coisa. Agora, veja bem, eu vou retomar a frase que eu disse antes. A pior democracia, essa nossa é um exemplo, né, do que é ruim, ela ainda é melhor do que uma ditadura. Porque, por exemplo, nessa democracia nós podemos estar aqui conversando sem estarmos com medo de que, saindo daqui, tem um camburão esperando a gente. Isso, para mim, é alguma coisa, entende? Você tem ainda instituições que funcionam.
Não é? Se você precisar, as instituições funcionam com dificuldade, mas funcionam. Isso é um exemplo da democracia. E eu diria que é possível você avançar numa coisa que eu acho que é fundamental numa democracia, que é o campo de direitos substanciais. Por exemplo, nós sabemos que não há, sociologicamente, uma democracia nadando em miséria, por exemplo, entende? Existe um impacto muito grande de condições materiais de sobrevivência na democracia. Então, assim, um regime em que perpetua desigualdades absurdas compromete a democracia. Nós somos um exemplo vivo disso, né? Então, assim, um país em que cresce criminalidade, em que cresce milícia, em que cresce esquadrão da morte, ameaça a democracia. Então, nós, pelo menos, na democracia, temos parâmetro para saber os limites dessa democracia. Isso é muito importante. Agora, o que é desafio para nós, e eu acho muito importante, é como ser cristão dentro disto. Sabe? Porque, veja bem, um político profissional é a vida dele, ele não tem o que dizer. Né? O cara é político profissional, é parlamentar, de vereador a deputado. Lula, por exemplo, Lula é um homem político, acho que desde os anos 70. Então, é a vida dele. Lula é um profissional da política, o nosso presidente da República. Vem do movimento operário, vem do movimento sindical, vem de uma esquerda católica, tudo isso. E eu acho que isso faz parte do currículo do nosso presidente. Agora veja, ele é um político profissional, digamos assim. Um cristão que não é um político profissional, um cristão que vota ou vai votar, um cristão que na sua comunidade pensa politicamente, reflete, não é, se vai ou não se filiar a um partido, se vai ou não tomar posição. Isso, para mim, hoje é o maior desafio. Porque é um problema para nós cristãos. Porque, veja bem, eu estou dizendo isso, mas, por exemplo, isso pode nos dividir cruelmente. Cruelmente. Por quê? Porque o cristão, ele não é um ser etéreo, acocorado fora do mundo. Então, numa sociedade dividida como a nossa, inclusive ideologicamente, parece ser a coisa mais natural do mundo você ter um cristão de direita, um cristão de esquerda, um cristão de direita defendendo pautas que ameaçam a própria democracia. E cristãos que defendem a democracia se opõem a isso. Por isso que coisas paradoxais acontecem nessas democracias. Eu vou dizer uma que diz respeito ao cristianismo. Muitas vezes, nós cristãos nos juntamos com ateus radicais, mas que defendem pauta de justiça, e não nos juntamos com cristão de direita que defende pauta injusta. Que defende pauta injusta, repare, entendeu? Então, assim, veja, sei lá, um cristão que defende uma pauta misógina, por exemplo. Nós vamos estar contra ele. Aí você encontra ateu que defende uma pauta de direito das mulheres. Então, nós vamos estar junto deles. Veja, esse paradoxo, ou aparente paradoxo, ele diz respeito também à nossa fé. Porque eu posso afirmar que é motivado pela minha fé que eu posso afirmar publicamente. Não é? Um verdadeiro cristão, ele não pode ser homofóbico. Aí, se eu tenho colegas da minha religião cristã, que é homofóbico, ele não será meu aliado, entende? Veja, e isso só é possível ser perceptível numa democracia. Porque numa democracia, eu não tenho o que fazer, não é? Eu faço parte de um grupo religioso, sei lá, tem um sujeito lá que é homofóbico, ou uma sujeita que é misógina, ou alguém que é racista e não compreende a condição dos negros desse país. Veja, isso está dentro da religião também, né? Obviamente, do cristianismo, né? Agora, professor, essa inferência, né, sobre, por exemplo, essa democracia como a defesa de direitos fundamentais, e aí o senhor faz, né, pastor, o senhor nos aproxima mais de como a fé entra nesse campo. E me parece que tem uma linha tênue aí, entre uma fé que enfim, que nos sustenta, nos consola, né, nos refrigera, mas uma fé também que nos conforma, e aí nos conforma num sistema que é antidemocrático. Sim. E eu fiquei pensando, né, como lidar com isso, né, como lidar com essa fé que vai, né, que vai de um polo ao outro, se é assim que eu posso dizer. Ou seja, ela serve para
para nos mobilizar, mas ela também serve para nos deixar imersas nesse campo antidemocrático. Sim, Eu não sei sim, o que sim, o senhor pensa sim. nesse sentido. Porque, veja, e aí nesse sentido não foi muito diferente da Palestina do século I, né, quando viveu Jesus. Por quê? Porque o cristianismo, ele tendo essa dimensão comunitária, prioritariamente comunitária, imperativamente comunitária, o campo da comunidade muitas vezes é o campo da diferença, da divergência, etc., da discórdia muitas vezes tal. Eu diria que o cristianismo ele lutou pelo menos desde o primeiro cristianismo para evitar isso a um ponto que não destrua a comunidade. Veja, a divergência ela é importante na comunidade quando ela não destrói a comunidade. Quando ela destrói a comunidade, ela deixa de ser divergência e passa a ser algo danoso. Entende? Por exemplo, nos últimos anos, e isso tem sido uma preocupação muito forte nossa, eu digo nossa, os cristãos que eu conheço e tenho contato, né? Veja, nós vivemos um fenômeno que prejudicou muito o cristianismo. Como nós ainda estamos imersos nele, talvez daqui a 10 anos a gente possa avaliar com mais tranquilidade, que foi o fenômeno do bolsonarismo. Veja, o bolsonarismo, ele é protestante, ele é católico, ele é espírita. Eu só vim me dar conta disso em 2018. Né? O bolsonarismo ele é um agregado da política, porque ele entrou na política a partir de uma figura como Jair Bolsonaro, mas o movimento é maior do que o próprio Jair Bolsonaro e do que a família dele. Né? Então, esse bolsonarismo, ele atingiu católicos, ele arrastou protestante, ele arrastou espírita, ele arrastou... Então, ele arrastou um tecido social. Dentro das igrejas, ele foi danoso. Ele foi danoso. Ele dividiu as pessoas no WhatsApp, ele dividiu as pessoas na família, ele dividiu as pessoas nas igrejas, ele dividiu as pessoas nos terreiros. Veja, é uma coisa impressionante. Você tem padre bolsonarista, pai de santo bolsonarista, mãe de santo bolsonarista, pastor bolsonarista, pastora bolsonarista. Cara, foi um fenômeno que eu diria, eu pessoalmente, é o fenômeno que nesse momento é o maior desafio para os cristãos. Porque eu fico pensando o seguinte, veja, para um político profissional, ele sempre está lidando com essas ideologias. Eu não sou um político profissional, eu sou um cristão, não sou um político profissional. Então eu penso mais na igreja do que propriamente no parlamento, porque eu não estou no parlamento. Então eu prefiro pensar mais na vida eclesial. Na vida eclesial, esse bolsonarismo foi uma desgraça. Porque nos dividiu e eu penso, hoje o que eu mais penso é como nós vamos sair disso. Porque veja, uma divergência no parlamento não é igual a uma divergência nas igrejas. Essa é uma dificuldade que eu sinto que muitos cristãos têm. E não é por maldade, não. É porque as brigas de um partido político ou de uma associação, elas não devem ser trazidas para as igrejas como se fosse a última coisa do mundo, entendeu? Por exemplo, uma igreja, ela não pode ser sinônimo de um partido político. Jamais. Por exemplo, eu sempre fui de esquerda, né? Desde minha vida adulta, eu sempre fui de esquerda. Então, assim, agora, eu não posso imaginar que toda a igreja que eu faço parte, todo mundo é de esquerda como eu. Veja, não é necessariamente isso. Não é necessariamente isso. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria. Agora, o que o Bolsonaro fez não foi isso. O bolsonarismo, ele levou ao extremo uma coisa que as igrejas não suportam. Eu concedi uma entrevista, que foi um diálogo maravilhoso com um jornalista aqui de Aracaju, que eu admiro muito, chamado Christian Góes, para a revista Mangue. Está lá arquivado na revista Mangue. Eu dei uma entrevista em que ele recortou uma frase minha para colocar como título da revista. Ele colocou assim: o cristianismo não suporta tamanha politização. Ele colocou como título, porque de fato essa frase eu disse. Não é porque eu dizia a Cristo o seguinte: olha, veja, eu não sei onde nós vamos parar, não sei. Agora, eu sei de uma coisa: o cristianismo, ele não suporta essa radical politização. Eu estava pensando no bolsonarismo, né? Porque, por exemplo, desacato a pastores, desacato a pastoras, desacato a padres, agressões a bispos no catolicismo, e não foi feito por ateu, feito pelo próprio católico, feito pelo próprio fiel católico. Significa dizer, criou-se como um fungo, espalhou-se como um fungo dentro das igrejas cristãs um vírus de discórdia que é literalmente destrutivo. Destrutivo. Não é? Então, isso para mim é o maior desafio quando eu vou pensar a democracia como cristão. Olha, se eu não fosse cristão, essa pauta aqui, pela metade, não teria utilidade nenhuma.
Porque não sendo cristão, eu não vou me preocupar com esse cotidiano das igrejas. Agora, sendo cristão, para mim é absolutamente fundamental. Eu hoje, na reflexão, igreja e democracia, cristianismo e democracia, eu não posso deixar de pensar como essa democracia gerou um tipo de bolsonarismo que entrou dentro das igrejas e criou um grau de desavença que o próprio cristianismo não suporta. Não suporta. A gente sofre. Olha, tem gente, minha gente, que largou as igrejas por conta disso. Agora, professor, tem uma coisa que nessa sua fala que é importante. Porque em alguma medida, e o senhor volta, né, para as origens do cristianismo ali no século I. Mas vai que depois eu tenho uma Não, coisinha eu aqui. fiquei intrigado, porque em algum momento, eu sei que o senhor faz essas reflexões, porque a gente já está na caminhada. Sim. Em algum momento, essa fé, ela mobilizava para mudar a realidade, Sim, né? Para sim, mudar sim, a realidade. E aí o sim, senhor deu o exemplo aqui sim, do diaconato, sim, né? Da figura, sim, né? Da vocação dessas pessoas que eram, né? sim. Enfim, comissionadas para isso. Então, ou seja, essa fé, né? Olhando para 2026, né? Essa fé que em alguma medida era fé para mudar a realidade, ela começa a se conformar com a realidade antidemocrática, né? Sim, E sim, dentro desse panorama, sim, né? sim. É curioso, eu não sei se Não, é isso é uma... muito cruel. Pastor, isso é muito cruel. Veja, falando por mim, né? Eu sou de uma época em que um pastor ou um padre ou um bispo, sei lá, era perseguido porque defendia a justiça, né? Era motivo de orgulho dizer assim, aquele padre foi preso porque estava defendendo sem teto, sem terra, etc e tal. Eu ver, sei lá, um pastor ou um padre preso por corrupção ou por abuso, etc., não é comum, sabe? Não faz parte da minha trajetória, né? Ou assim, você vê um pastor vomitando misoginia, por exemplo, contra mulheres. Você vê um pastor vomitando, quase que babando homofobia contra pessoas homossexuais. Cara, isso não era comum nas igrejas. Eu não estou dizendo que igreja era paraíso de democracia, nunca foi, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o grau de agressividade pública não era tamanha, entendeu? Isso, de fato, entrou nas igrejas. Entrou por alguma porta. Eu não sei exatamente qual, mas entrou por alguma porta, não é? E quis fazer morada. O meu desafio hoje é tentar ver como nós vamos nos livrar disso. Porque em algum momento nós vamos nos livrar do bolsonarismo. Nós vamos nos livrar Amém. desse extrema-direita. Glória Agora, a Deus. pois é, agora eu quero saber quando, né, para a gente voltar, eu diria, a uma simples normalidade da vida cristã. Eu torço muito por vocês, torço e oro por vocês, vou dizer por quê. Porque no caso de vocês, há uma peculiaridade nesse momento, né? Veja, eu diria que a Igreja Batista Semente, em Aracaju, é um paradoxo. Por quê? Porque ela não deveria ter nascido agora, mas ela só deveria ter nascido agora. Vou dizer por quê. Ela não deveria ter nascido agora porque ela é uma igreja inclusiva. Não há nada mais agredido publicamente do que igrejas inclusivas. Não é? Porque igreja que aceita e justifica teologicamente pessoas homossexuais, pessoas trans, nossa senhora, nossa mãe, num momento como esse, veja, agora, ao mesmo tempo, é nesse momento que tem que ser, porque esse sal é preciso nesse mundo. Jesus diz, o sal que não dá gosto algum só merece para ser pisado, tá? Isso é uma frase evangélica. Então, esse sal, ele é necessário, porque exatamente nesse momento em que há um privilégio dessa extrema-direita bolsonarista ser contra homossexuais. Você veja, nós tivemos um presidente da República que ele tinha o prazer em dizer que ele preferia ter um filho morto a ter um filho gay. Isso foi dito em cadeia nacional. Né? Em cadeia nacional, este mesmo homem disse... E apoiado, né? Não, claro, e apoiado pelo aplaudido. Evangelho, por muitos Aplaudido, pastores. exatamente. Veja, uma igreja que nasce contra isso, ela vai sofrer, entende? Agora, ao mesmo tempo, é necessário que tenha, porque eu nunca esqueço quando aqui em Aracaju, já faz um tempinho, a atual deputada, na época ela nem era política, ela ainda estava pleiteando ser vereadora, que era Linda Brasil. Linda organizou aqui um movimento chamado Educa Trans, que era uma espécie de
pré-ENEM para pessoas trans. E eu tenho a honra de dizer com muita tranquilidade, fui convidado para dar aula para pessoas trans. E eu fiquei muito amiga de uma senhora trans simpaticíssima, hoje não está mais aqui no Brasil, chamada Fernanda Bravo. Adorava a Fernanda. E conversando com a Fernanda, uma vez assim, dessas conversas que a gente faz depois da aula, eu ficava conversando e tal, e ela me disse: Romero, veja, eu sou cristã. Veja, eu sou uma mulher trans, e eu diria, ela é da velha guarda das mulheres trans aqui de Aracaju. Ela disse a mim que tinha trabalhado até na VASP e tal. E ela me disse, e eu sou cristã. Agora veja, eu preciso ser cristã. Significa dizer, o que é que me impede só porque eu sou uma pessoa trans? Pronto, essa pergunta me marcou. Porque no fundo não há nenhum impedimento. Né? Nós sabemos que Jesus não escolhe as pessoas pelo órgão genital ou pela identidade de gênero. Não é por isso que ele escolhe. Não é por isso que ele escolhe, entendeu? Porque se fosse assim, o próprio cristianismo teria morrido no meio de uma machararia enorme. Teria morrido, se fosse assim. Então, nesse caso, Fernanda está coberta de razão. É uma pergunta teológica muito profunda, que é o seguinte: essas pessoas, elas têm direito de ser cristã porque o cristianismo é um alimento para dar sentido à vida delas. Veja, nesse sentido, uma igreja inclusiva, ela tem um papel fundamental nesse momento que as pessoas estão sendo perseguidas. Porque você imagina, você é perseguido em tudo que é lugar e ainda ser perseguido na igreja. Uhum. Cara, é muito estranho isso, é muito cruel isso, né? Uhum. Porque, olha, você é perseguida na rua, você é perseguida em tudo que é lugar e você ainda ser perseguido ou perseguida na igreja? Não faz sentido, entende? Então, o cristianismo, ele teria que ter um papel nesse momento. Por isso que eu vejo, né, uma importância grandiosa, não é, a comunidade Batista Semente, mesmo que, veja bem, vocês são uma pequena comunidade e pouco importa se forem grande ou pequeno, importa que esse carisma, ele não pode ser abandonado, entende? Esse carisma não tinha, sabe aquela coisa? Faltava esse carisma, ou como dizia o apóstolo Paulo, eu acho muito bonita a metáfora dele, ele chega lá naquele panteão, naquele areópago lá, nos Atos, e ele vê lá um buraquinho em que está lá um Deus desconhecido. Ele diz, é esse aqui que eu vim falar, é esse aqui. Então, assim, esse Deus desconhecido, não é, que é um pouco esse não lugar da comunidade Semente aqui, que se torna um lugar importante. Porque era um não lugar, porque você não tem uma igreja católica inclusiva. Olhe, o catolicismo está fazendo uma revolução silenciosa com uma simples ação que pouca gente está vendo. E eu não me importo que não vejam. A CNBB decidiu lá ter um bispo referência para pessoas LGBT. Você sabia que isso é a única vez que isso aconteceu na igreja foi agora? Veja, a igreja católica tem 2000 e tantos anos. Ela veio fazer isso há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Muito recente. Uma igreja enorme dessa. Achar que não tem pessoas homossexuais lá dentro, que não tem pessoas trans, é claro que eles sabem. Os bispos sabem, né? Tal. Agora, o Papa Francisco, que sempre foi um homem mais de coração aberto, ele meio que empurrou a igreja para se abrir um pouco. Mas veja bem, tem um bispo, que é um bispo de São Paulo, né, chamado Dom Arnaldo, só que veja bem, veja como são as coisas nesse campo. Ele tem que fazer a coisa de maneira muito sigilosa, tranquila. Você pode ver, o nome de Dom Arnaldo não aparece em lugar nenhum, de propósito. Porque não pode, porque senão ele vai ser agredido, não é por nós, é pelos próprios católicos, entendeu? Então veja, é necessário que tenha experiências cristãs inclusivas, porque pessoas cristãs, elas são independentes de sua identidade de gênero, entende? Uhum. Então eu acho tão importante, veja, aí vocês poderiam perguntar, mas o que é que tem a ver com democracia? Minha gente, tudo, né? Vamos ser sinceros, tudo, não é? Tudo. E o que tem a ver com o cristianismo também. Nós não podemos, enquanto cristão, eu não estou aqui para discutir disputa partidária, não me sinto capaz disso. Eu não estou aqui para discutir projeto parlamentar. Nós estamos aqui conversando sobre essa experiência democrática e nós cristãos e cristãs, né? Como é que a gente vivencia isso? Olha, professor, tá chegando o temido o temido, né, período eleitoral. Sim. Né? Temido. Sim, disseste bem. Isso vai aparecer com muita força na fé, porque atravessa também o lado político. Só que eu vou dar um parêntese aqui, porque eu te fiz uma viagem de que quando... Eu já sou evangélica tem um bom tempo, não vou dizer para não falar a minha idade. Então, o que acontecia? A gente não falava de política.
Não podia falar de política na igreja, não se podia. Sim. A única coisa que o pastor nos orientava é de orar, Pelos governantes. não e Como por diz quem o apóstolo votar. Paulo, sim. Eu orava para É, Deus me mostrar quem eu votar. Exatamente. Era o máximo, pelo menos no meu tempo, Claro. no local onde eu vivia esse evangelho, era o máximo que podia. Mas a fé sempre nos orienta. E agora está de uma forma visível que a fé tem orientado as comunidades, as pessoas. E a pergunta que fica, quando a fé orienta essas escolhas, ela tem fortalecido a autonomia das pessoas ou as escolhas estão ficando, as decisões estão ficando nas mãos dos líderes religiosos? Como é que está isso aí? Olha, primeira coisa, sendo bem direto, pastora, os líderes religiosos, eles não têm um controle total dos fiéis. Graças a Deus, não tem. Veja bem, eu não estou dizendo que... Vou citar figuras públicas, né, tal, tipo, Silas Malafaia não é liderança entre os assembleístas. Mas ele não tem uma liderança total a ponto de que ele defina, por exemplo, que eles devem votar em Flávio Bolsonaro e eles todos vão votar. Eu não acredito nisso. Agora, eu acredito que ele tem um peso. Não dá, eu não desconsidero o peso e o papel histórico do pastor Silas Malafaia e de outros pastores também, pentecostais e neopentecostais, e agora com essa novidade terrível, que é a teologia do domínio. Eu tenho dito o seguinte, que a teologia do domínio é a fase superior do neopentecostalismo, então, usando uma paráfrase com o livro de Lenin, né? Então, a fase superior do pentecostalismo. Então, a gente está vivendo um pouco isso. Veja bem, pastora, vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio para pastores e pastoras, vai ser um desafio para fiéis. Eu, sinceramente, você começou dizendo que, antigamente os pastores não participavam, pediam para orar. Eu não tenho nada contra, eu acho que é importante ainda orar. Ainda é importante nos iluminarmos e tal. Agora, eu diria que nós estamos num momento de democracia que a gente ora, mas também a gente conversa, a gente decide, a gente olha, a gente opta a votar. Então, por exemplo, uma igreja inclusiva, ela vai pensar em candidatos que não sejam fascistas, por exemplo. Não precisa votar num partido único. Mas a gente precisa saber o seguinte, bem, independente de partido, eu não vou votar em candidato de tendência fascista. Eu não vou. Por exemplo, eu não vou votar em candidato que agride mulher, por exemplo. Eu não vou votar em candidato que é racista, eu não vou votar. Eu não vou votar em candidato homofóbico, não vou votar, entendeu? Eu não vou votar em candidato ou candidata transfóbico, por exemplo. Não vou, mas nem de jeito nenhum. Agora, eu sinto que se eu puder ajudar a minha igreja a também seguir esse caminho, independente, porque a pessoa pode dizer, olha, Romero, eu vou votar numa figura não fascista, sei lá, do PSB, eu vou votar num candidato não racista do PT, eu vou votar tal. Entende? Vamos supor que tenha no PL, não sei, milagres podem ocorrer. No PL tenha alguém não fascista. Eu não vejo nenhuma de votar, entende? Por exemplo, eu fiquei muito feliz com aquela... Eu acho que ela está no PSDB, acho. Não é? Acho que é Ava, que é Ava Santiago, que é vereadora. Veja, ela é pentecostal, ela assume o pentecostalismo dela, ela não renuncia à fé que ela tem e ela não é machista, não é homofóbica, não vota em fascista, entende? Cara, eu acho isso... Ela não tem a ideia do testemunho que essa mulher faz, entende? Então, veja, e eu, sinceramente, vamos supor, eu soube que ela estava no PSDB. Se eu tivesse em Goiás, eu votaria nela, sendo ela do PSDB. Porque, nesse caso, o meu voto, ele tem esse peso cristão. Ela ser uma cristã que tem esse testemunho me interessa. Agora, eu também não voto só em cristão. Por exemplo, um cristão racista, eu jamais daria meu voto a ele. Também não votaria. Então, o meu critério não é só ser cristão, é ser cristão como Ava, por exemplo, entendeu? Me interessa pessoas assim. Eu espero que a minha igreja pense assim. Então, eu acho que nesse debate a gente conquista os colegas. O difícil é quando a gente quer fazer um debate partidário na igreja, quando a igreja não pode ser partidária. Aí, para mim, entende, pastora? Eu acho que essa é a minha dificuldade. Eu, em nenhum momento, eu quis, em toda a minha vida, transformar a igreja num partido político. Mesmo quando eu fui filiado a um partido político, né? Quando eu fui filiado a um partido político, eu sabia o seguinte, que a minha igreja não podia ser aquele partido. Mesmo que tivesse colegas, e era legal que tivesse pessoas do mesmo partido que eu na igreja, mas eu sabia que tinham pessoas que não gostavam de partido, que não querem filiação partidária, que podem até votar no partido que eu fazia parte, mas não querem, entende? Porque a igreja, ela não é identificada com um partido político. Né? Agora, isso é um aprendizado. Professor, do outro lado, né, a gente
Eu sei que o senhor já mencionou de alguma maneira. Do outro lado, a gente tem essas experiências comunitárias de partilha, de apoio mútuo, de cuidado. É, a gente, não sei se o senhor consegue ver essas experiências como já sendo democráticas, mas que não recebem esse nome. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Eu penso que é o papel das igrejas. Veja, como a igreja não é um partido político, como a igreja não é um sindicato, como a igreja não é uma associação política identitária, a igreja é uma igreja. Né? A nossa identidade, vamos ser sinceros, enquanto cristão, a nossa identidade é a Bíblia, é os evangelhos, a primeira comunidade, são as cartas, as cartas apostólicas e o que a gente aprendeu com a história da igreja. No catolicismo a gente chama de magistério da igreja. Pronto, eu diria, isso dá identidade ao cristianismo. Né? Eu sou muito vinculado a isso. Né? A gente reza por isso, a gente ora por isso, a gente tem esperança por isso. Então, isso para mim é fundamental. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu diria que se há uma ética no cristianismo ou numa comunidade, é a ética do cuidado. Por que a ética do cuidado? A grande política de uma igreja cristã é a ética do cuidado. Ali pode ter todos os partidos ou pode ter nenhum partido, mas essa ética do cuidado ela é tão importante porque ela tem para mim uma dimensão sacramental. Eu acredito piamente que o cuidado é tanto uma ação direta como é um sacramento cristão. O que é um sacramento? É uma graça visível de algo invisível. Isso define-se como sacramento. Significa dizer, com o cuidado eu aponto para a transcendência. Porque uma coisa, pastor e pastora, aí eu vou chover no molhado porque vocês sabem tão bem quanto eu. Nós não somos desse mundo, apesar de estarmos nele. Né? Olha, eu voto. Eu prefiro que ganhe a esquerda, prefiro. Eu prefiro votar em candidato que não seja homofóbico, transfóbico, racista, machista, etc. Prefiro tudo isso. Mas eu sei o seguinte, que esse mundo não é lugar de perfeição. Né? E eu acredito ardorosamente que a morte não é o fim. Eu acredito profundamente, digamos, que a ressurreição de Cristo também será a nossa ressurreição na morte. Então, veja, eu tenho um horizonte que é maior do que essa política. Eu sei que não é fácil isso. Eu sei que o mundo é difícil. Eu sei que as pessoas que vivem em vulnerabilidade, nesse momento, inclusive, estão num grande sofrimento. Eu sei que tem milhares, talvez milhões de pessoas que não sabem o que vão comer daqui a pouco. Nós estamos chegando, né, como dizia minha mãe, na boca da noite e não tem. Eu sei tudo isso, né? E sei que isso é muito importante pensarmos, e sei que a ética do cuidado do cristão pensa nisso também. Mas eu sei que nós temos uma Jerusalém celeste no horizonte. Eu acho tão importante, porque parece assim que quando a democracia não dá certo, o único caminho é o desespero. Eu tenho muito medo disso. Olha, se é uma coisa que eu tenho medo, é o desespero. Eu tenho muito medo. Eu tenho um filme que eu gosto muito, chamado Inimigos Públicos. Tem um diretor americano que eu admiro muito, chamado Michael Mann. Não é? Esse filme é a história de um bandido romântico, um assaltante de banco que nos anos 30 só assaltava banco porque era de rico, porque ele não assaltava pobre. Ele não assaltava pobre. Veja que ética interessante. E é feito por um ator que eu admiro muito, chamado Johnny Depp. Então tem uma cena lá que ele vai conversar com o cara, que ele vai tramar um assalto num banco grande. E aí o cara pergunta a ele, quais pessoas você não se alia? Ele diz, tem um tipo de pessoa que eu não posso me aliar. Ele diz, quem é? É um desesperado. Aí diz, por que você não se alia a desesperado? Porque na minha profissão eu não posso me aliar a um desesperado. Por quê? Porque desesperado não tem escolha. Eu nunca esqueci disso. O desesperado não tem escolha. É muito ruim no cristianismo o desespero por não ter escolha. Porque, olha, vamos ser sinceros, o cristianismo é por natureza uma religião que nos dá uma escolha. E se o desesperado não tem escolha, ele não poderá escolher Jesus, entende? Então, assim, eu tenho muito medo do desespero, porque o desespero não nos dá escolha. E eu prefiro a escolha, entende? Então, nesse sentido, pensar essa política do cuidado é pensar essa escolha, é pensar na comunidade e é pensar no horizonte para além da comunidade, entende? É isso. E é pensar no reino de Cristo, aqui e agora, construído por nós. Esse. Né? Que é democrático.
né? A gente indo lá para Atos 2, ali aquela caminhada, a divisão, a partilha, tudo de todos, traz e agora partilha. Então, é democrático. Não havia superior, não havia, estava todo mundo ali sentado à mesa, partilhando tudo. Então, o reino é democrático. O reino é para todos. O reino é na vida, é no cotidiano, democrático. Então, falando dessa experiência que a gente tem nessa fé de um céu, mas a gente precisa começar a construir esse céu. O reino a já gente se inicia precisa aqui. construir esse reino. O reino E não é fácil. A gente vê os próprios construtores do reino, que são os cristãos, porque são os que acreditam, né? Porque há outras experiências e tradições de fé que também vê um transcendente, vê um céu, vê um outro diferente de nós, certo? Mas que também pensa nessa construção coletiva. A gente for ouvir as pessoas de matriz africana, elas também têm um coletivo, ela tem uma construção também, um pensamento. Então, quando nós, né, que cremos nessa democracia maravilhosa, que seria o reino aqui agora, entre nós estamos nessa discussão, né, começamos a não olhar mais o todo, mas agora a olhar cada um por si, porque a gente também está em um cotidiano que é cada um por si e Deus por todos, talvez. Então, a gente está nisso, e a política deixou isso claro. Eu não sei se foi... Eu penso que isso já acontecia, mas a política, junto com o Bolsonaro, só trouxe isso para a real. Bora cada um segurar o seu, cada um lutar por si, cada um fazer o seu, que é totalmente fora do evangelho e da democracia. Totalmente. Né? Então, quando o senhor trouxe tudo isso de fé e tudo, eu pensei nisso, eu fiz, meu Deus, o que estamos fazendo? Né? Então, a Semente é uma comunidade, a gente fala que a gente é o reino de amigos, é uma comunidade de amigos, a gente tenta construir. E não é fácil, né? Porque o individualismo está aí, o capitalismo está aí, todo mundo está no corre. Olha, não tenho tempo que eu estou no corre. Mas a democracia é construída de mãos dadas. O evangelho é construído de mãos dadas. E onde nós estamos? Aí eu estou só pegando gancho, porque tudo que o professor trouxe me deu essa chuva aqui por dentro, esse despertar, que a gente já sabe, mas quando a gente ouve, a gente relembra. Então, para todos que estão nos ouvindo, cristão ou não, a gente pode dar as mãos e construir, né, pastor? Construir esse reino agora. Mas nos envolvemos tanto em disputas, nos envolvemos tanto... A gente defende a ideologia, eu quero estar certo. A gente defende isso. Vai morrer tantos. Não, eu quero estar certo. Então, é isso que construiu essa política, está nisso aí. Eu quero estar certo. Às vezes já sabe que está errado, mas eu não vou dizer que eu estava errado. Eu preciso continuar estando certo. Aí o evangelho é atravessado e até essa mistura que está. E só foi agora, eu só dei uma viajada agora. Viu, gente? Viajem comigo, porque eu viajo. Claro, pastora, veja. A gente poderia rodar e rodar aqui e voltar ao ponto fundamental, que é o evangelho. Olha, hoje eu falo com muita tranquilidade. Se eu precisasse falar na universidade, falaria. Se eu precisasse falar para ateus ou ateias, eu falaria. Porque, por exemplo, eu acho que o evangelho tem uma semente de novidade para esse mundo. Eu acredito piamente nisso. Sem precisar ser autoritário, sem precisar ser colonizador, sem precisar obrigar ninguém a nada. Não. Sendo apenas evangelho. Apenas evangelho, né? Olha, eu me emociono muito quando eu lembro assim, parecia uma multidão de ovelhas sem pastor. Aí Jesus diz, o que é que eles têm? Eles têm 5 pães e 2 peixes. Traga para cá. Cara, eu acho muito bonito. Veja, eu não encontro isso em livro nenhum. Veja, como é que foi feito, Romero? Cara, olha, como foi feito importa menos. O que importa é o que foi feito. Como foi feito? Se Jesus juntou todo mundo, se Jesus fez um milagre sobrenatural, essas são as perguntas que têm pouca relevância. Talvez tenha relevância para um ateu. Para mim não tem relevância nenhuma. Não importa aquilo ali, importa o que foi feito daquilo ali. Aquilo
alimentou a multidão. Juntar Veja, pessoas para partilhar já é Não, um milagre, né, professor Romero? aquilo alimentou a multidão, minha A gente. conversa tá boa, mas Alimentou temos a multidão. perguntas aí ainda, né? Temos. Antes a gente vai Quando fazer... vocês quiserem. A gente vai fazer um pequeno intervalo para começar o segundo bloco, Vozes Porque vem das perguntas Bases. aí Sim, da apocalípticas. comunidade. Massa, que bom. Voltamos, depois desse intervalinho, com o quadro Vozes das Bases. Esse quadro a gente ouve, né, a voz de quem está lá na comunidade, a voz de quem está construindo esse espaço, porque também a gente acredita que, não é, pastor, a democracia, professor, se constrói também ouvindo, né, ouvindo as pessoas. Então a gente tem duas perguntas nesse quadro, e a primeira é do nosso irmão Pedro Carvalho, e a gente vai soltar e vai ouvir aqui o que ele trouxe para a gente. Olá, meu nome é Pedro Carvalho, sou membro da Igreja Batista Semente e tenho uma pergunta. Professor, as eleições elas estão se aproximando e o famoso voto evangélico já voltou à cena com muita força. O senhor ainda tem alguma esperança ou otimismo que as igrejas voltarão um dia a serem locais dissociados da política eleitoral, ou a tendência é que isso só piore? Nos ajude a refletir sobre isso, por favor. Grande abraço. Tenho, Pedro, tenho. Vou dizer por quê. Eu estava falando disso antes, né, do intervalo. Ou a gente resolve isso, ou igreja nenhuma suporta. Veja, a gente tem que entender que eleição passa, a gente tem que entender que partido político passa, tem que entender que nós não somos partido político e nós temos que reforçar a nossa experiência comum. Então, por exemplo, sendo bem objetivo, é mais importante que a igreja se mantenha unida, apesar de todas as trovoadas que vão ocorrer eleitorais, do que perder a comunidade e achar que vai ganhar alguma coisa porque votou em um candidato. Então, assim, eu defendo o seguinte, que nenhuma igreja deveria se dividir unicamente por candidato. Por exemplo, se eu faço parte de uma comunidade e tem alguém que vai dizer, e não tem como convencer do contrário, que vai votar em Flávio Bolsonaro, que ela não largue a igreja por isso. Se eu tenho na minha igreja alguém que está convicta que deve votar em Lula, que ela continue e que a gente não perca ela para nada. Então, que a comunidade continue. Então, qual é a prioridade, Pedro? É manter a comunidade, manter o comum, manter a nossa experiência vigilante em oração, em fraternidade, em comunhão. As eleições, Pedro, vão passar. Talvez eu não veja isso, talvez não veja, mas queria ver, queria dizer como disse o velho Simeão, né? Agora sim eu posso me despedir, porque eu já vi o que tinha que ver, né? Eu acho linda a frase do velho Simeão. Eu queria ver com o velho Simeão o seguinte, esse ódio passar, esse bolsonarismo passar, Pedro, porque para a gente respirar uma experiência, um ar mais, digamos assim, um ar mais puro de cristianismo, né? E eu acredito nisso, porque eu nunca acredito que o mal vence. Eu sou muito agostiniano nesse ponto, né? O mal, como dizia Santo Agostinho, ele não tem existência ontológica, ele é a ausência do bem. Então, assim, eu sempre acredito que o mal passa. Então, mas para isso, a gente tem que manter a comunidade. Vai ser sempre o meu discurso, né? Porque, olha, trovão vão vir, trovoada vai vir, divisões vão vir, brigas vão vir, isso vai estar na família, vai estar nas redes digitais e não vai ser diferente nas igrejas. Agora, a igreja tem que saber que manter a comunidade é absolutamente fundamental. Essa pergunta me fez lembrar que essa semana eu estava ministrando aula e a gente estava tentando entender o que era a sociedade, né? E no final eu pergunto, né? Já estou quase saindo da sala e pergunto se os meus alunos, as minhas alunas tinham esperança na geração deles. Ótima pergunta. E foi um debate que eu tive que cair fora, porque eu sempre, diante dessa pergunta do Pedro, às vezes eu tenho, assim, eu já disse isso outras vezes, esse pessimismo. Sim. Porque construir essa fé resistente, professor Romero, pastora Sandra, é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Então você acaba, em muitos momentos, você se cansa. Sabe quando o Provérbios vai dizer assim? Não tenha inveja da prosperidade dos ímpios. Eu falo, meu Deus, quando é que os bons vão descansar? Não precisa ser tanta prosperidade. Os bons Só um pouquinho. vão descansar, assim.
Então, quando eu ouço perguntas como a de Pedro, parte de mim se mostra pessimista com o que vem por aí. Mas, graças a Deus que nós temos o professor Romero para nos lançar. Eu sou da sua turma, professor Romero. Eu sou da esperança, eu sou da fé, porque o Evangelho me abraçou e me disse, venham, bora, vai dar certo. E eu já vi dar certo em muitas coisas. Então, como eu já disse até, falo sempre, eu sou daquela da esperança. Então, eu acredito que o Evangelho vai vencer. Eu acredito que Jesus vai vencer nos corações. É uma das minhas orações, que o bem prevaleça nos corações. Exatamente. É uma oração que eu faço todo dia, o bem prevaleça nos corações. E eu acredito que o bem prevaleceu no meu coração. Eu era uma pessoa fundamentalista, eu era uma pessoa que eu fazia a cura, né, das cura pessoas, gay, né? a cura gay. Cura eu gay. trabalhei na cura gay. Curando Eu que fui não a existe, pessoa que joguei sal sei, nos claro. terreiros para que os Exatamente. terreiros se fechassem. E quando o terreiro se fechava, me veio agora uma lembrança não muito boa, e uma vez se fechou pelo falecimento do pai de santo, Exatamente. eu achei que era obra de Deus. Exatamente. Então eu penso, entendo. se o bem me venceu, vai vencer outros. Vence. Então porque a fé tem que passar por nós, Claro. pela nossa experiência de vida. A fé não pode, a fé passa de um livro para a vida, para mim e para a comunidade. Então, se me venceu, eu tenho essa esperança que vai vencer outros. Exatamente. Então, eu sou da esperança. Exatamente. Pastora, eu não só concordo com isso, como eu só diria, não sei se é acrescentar, mas dialogar com você nesse ponto. Vence na gente e na comunidade. Né? Olha, se é uma coisa que para mim eu percebi como essencial no cristianismo, é que o cristianismo é uma religião com dimensão comunitária fundamental. A comunidade é fundamental no cristianismo. Veja, claro, eu não quero aqui comparar com outras religiões, porque religião não se compara, né? Mas Jesus, ele era, por natureza, um sujeito comunitário. Sujeito comunitário, né? Assim, você vê, porque a solidão em Jesus é exceção. Né? Ele se retirou. O Evangelho é tão exceção que o Evangelho narra. Ele se retirou para o deserto, ele se retirou para a oração. Porque o comum era ele estar em comunidade. Né? Ele está com os discípulos, ele está com as pessoas, ele está... E isso eu não acho que é gratuito no Evangelho. Eu não acho que é gratuito. Eu acho que está ali porque tinha que estar para dizer para a gente, entendeu? E para dizer, principalmente para aquela primeira comunidade que priorizou isso. Então, eu vejo o seguinte, que, olha, essa semana eu estava meditando no Evangelho de Lucas 24, que é sobre os discípulos de Emaús. Veja, eu me colocando na condição daqueles discípulos, eles sofreram mais do que nós. Sofreram mais do que nós. Né? Porque, veja bem, uma das coisas que prejudica a fé é a frustração. Eu estava diante de 2 discípulos frustrados. E eles diziam, olha, veja, forasteiro, só tu não sabes. Né? Jesus, o Nazareno, andou com a gente, prometeu tudo para a gente, morreu, disse que voltaria em 3 dias, até hoje nada. E significa dizer, acabou tudo. Tal, né? Então, veja, essa frustração, ela me marca muito. Eu sou muito marcado pela aquele caminho que eu chamo de caminho de Emaús, né, que é daqueles discípulos. E Jesus disse, mas olha, vamos lá, vamos pegar as escrituras, né? Vamos ver, não estava escrito lá nos profetas, tal, e eles ainda tiveram dúvida, né? Não, pode ser, mas ficaram em dúvida, tal. Quando eles convidam ele para a mesa, não é, e ele parte o pão, os olhos dele se abriram. Então, assim, das escrituras ao pão, não é esse procedimento. Veja, isso é um ato, para mim, um dos atos mais radicais no Evangelho, não é, de abertura a essa transcendência. Veja, os momentos de frustração nós vamos ter todos. Todos. Eu até diria que esse momento é um momento de frustração. Eu reconheço, por exemplo, você citou, pastor, os seus alunos, né, no Instituto Federal. Eu compreendo um jovem hoje de 16, 17 anos, ele está pessimista perante o mundo. Eu acharia estranho que não fosse, porque o mundo oferece muito pouco a essa juventude. Nós temos uma juventude, está aí os dados, não sou eu que inventei, não é? Uma juventude cada vez mais se medicando
quando não era necessário nesse momento, né? Você imaginar, deve ser um sofrimento muito grande para uma menina de 16 anos, um menino de 15 anos, estar tomando medicação que seria de uma pessoa adulta. Por exemplo, você imaginar que um adolescente toma remédio para dormir, minha gente, é muito difícil. Você vai dizer, há um problema na sociedade. Eu não acredito que as pessoas tomem remédio assim. Não, é um sofrimento muito grande que levou aquilo e é preciso, né, tal. Então, veja, esse são as nossas frustrações, assim como os discípulos tinham as suas na Palestina do século I. E o evangelho ainda é o nosso horizonte, sabe, pastora? Por isso que eu acredito, sabe? Porque se eu não tenho como acreditar nesse modelo oficial de política, eu não posso perder o horizonte dos evangelhos. Para mim, essa é uma meta na minha vida. Tá? Agora, veja, eu não sei, digamos assim, eu espero em Deus a minha ressurreição. E depois eu não sei, eu confesso que eu não sei, né? Eu sei que eu vou morrer, né? E eu espero depois disso que, como diz o apóstolo Paulo, eu poder dizer com tranquilidade, como disse o apóstolo Paulo, ó morte, onde está a tua vitória? Eu queria ter a coragem de dizer isso que diz o apóstolo Paulo. Pronto, para mim esse horizonte é fundamental, sabe? É muito importante que nós cristãos tenhamos esse horizonte, é isso. Ainda bem que existe a potência da comunidade que os Isso. desesperançosos vão ser Isso. contaminados pelos Isso. esperançosos. Isso. Vamos ouvir a segunda pergunta do Vamos. nosso querido Caio César, presidente, irmão de fé. Sim. Oi pessoal, meu nome é Caio, eu sou seguidor de Jesus e membro da Igreja Batista Semente e também acompanho e sou admirador do trabalho intelectual produzido pelo professor Romero. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor, considerando as experiências na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, com forte participação de protestantes, especialmente os batistas, e a experiência aqui no Brasil, em que uma igreja evangélica também batista batizou publicamente uma pessoa LGBT e por isso foi expulsa da convenção, o senhor acredita que há alguma relação entre democracia interna e autonomia de comunidades religiosas locais e posicionamentos mais alinhados às realidades atuais? Se sim, como fazer para que isso ocorra com mais frequência na experiência religiosa protestante no Brasil? Essa é a minha pergunta. Grande abraço para todo mundo. Cheiro. Querido Caio, outro cheiro, viu? Olha, veja, eu acredito. Caio sabe muito bem, mas eu vou voltar a esse assunto. Veja, como é que nasceu o pentecostalismo nos Estados Unidos, né? Nasceu de uma pessoa negra, com deficiência, numa garagem na Rua Azusa. Uma pessoa que precisava, acima de tudo, louvar, porque o seu coração pedia. Olha, se hoje o pentecostalismo deu em Silas Malafaia, não sei quem, minha gente, isso é histórico. Agora, eu não posso trair uma experiência original que deu um fruto extraordinário, né? Veja, quando uma religião, ela coloca a semente da esperança no coração do ser humano, esse ser humano é invencível, entende? E sendo ele pobre, negro, fundamental. Eu vou dizer a Caio uma coisa que Caio também sabe. O sofrimento do racismo nos Estados Unidos, e olhe que os Estados Unidos é o país em que o racismo foi um dos mais cruéis da história da humanidade. O racismo nos Estados Unidos, ele era segregador. E veja bem, quando alguém segrega outro, é porque ele diz para o outro assim, você é nada e eu sou. Veja, isso é o suprassumo do racismo, né? Foi o cristianismo que fez as pessoas sobreviverem. Muita gente esquece disso, porque o protestantismo atraiu tanto escravizado e escravizado. Porque eles encontravam nessa religião uma forma de viver, minha gente. Eu não tenho dúvida, não é à toa que quando a gente fala em teologia negra, a origem é os Estados Unidos. Veja como é que o país mais racista do mundo deu uma teologia negra. Entenda, meu caro, só esse país poderia dar. Exatamente por ele ser muito racista. Não é? A teologia de um James Cone, que Caio conhece muito bem, grande teólogo metodista. Então, assim, os batistas é uma contradição maravilhosa nos Estados Unidos. Você vai encontrar batista de todo tipo. Pense numa coisa absolutamente plural, é o batista dos Estados Unidos. Olha,
todo tipo de batista você encontra nos Estados Unidos. Do revolucionário ao fascista. É impressionante. E eu diria, cada um encontrando a experiência e a esperança que precisa, não é, no cristianismo. Por isso que eu acho que é fundamental, sabe, Caio? Veja, quando a gente não cria uma experiência evangélica inclusiva porque é moda. A gente cria porque é necessário para que a semente do evangelho chegue nas pessoas. Não é? Veja, eu não estou criando uma associação LGBT. Eu estou criando uma igreja inclusiva. Há uma diferença. Não tenho nada contra a associação LGBT. Tem que existir, inclusive, para reivindicar direitos, inclusive para cobrar do Estado política pública para a pessoa LGBT. Pá. Isso qualquer cristão participa. Agora, quando uma igreja abre, ela não é uma mera associação, né? Ela quer outra coisa, não é, que a associação não pode dar. Nunca. Olhe, nunca peça de uma associação ou de um partido político aquilo que só o cristianismo pode dar. Para mim isso é um primado, um princípio. Senão eu não sou cristão, eu sou outra coisa, entendeu? Quando eu não consigo perceber a diferença do cristianismo para uma associação, por melhor que seja a associação, eu é que não estou entendendo o cristianismo. Então, continuemos com a nossa experiência inclusiva no cristianismo, né? E que cada um siga também seu caminho. Por exemplo, uma pessoa trans que entrou na comunidade Batista Semente e que acha que é importante fazer parte de uma organização trans tal. Que bom. Né? Uma pessoa homossexual que acha que é importante fazer parte do Dialoguei Sergipano. Que bom. Agora, ela foi levada pela experiência da igreja. Isso é que é bonito. Porque significa dizer, ela nunca vai deixar a igreja. Entende? Porque a igreja não foi uma casa de passagem assim, meu Deus, que bom que eu agora descobri o Dialoguei e não quero saber mais da igreja, porque a igreja foi uma passagem. Veja, ela não entendeu a igreja. É a igreja que tem que dizer, não há nada de problemático você ser do Dialoguei. Agora, você é do Dialoguei como cristã, entende? Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental, Caio, é isso. Pastora, vamos para o último bloco? Vamos caminhando para o encerramento e nesse momento para encerrar, a gente queria te convidar, professor, que o senhor imaginasse agora falando com essas pessoas de base, com essa liderança comunitária, com aqueles que estão lá, com a comunidade. Que palavra o senhor vai semear agora nesses corações? Qual a palavra o senhor vai lançar para esses corações nesse momento? Olha, hoje eu não tenho a menor dúvida, né? A esperança sobre todas as coisas que Jesus nos ensinou. Veja, eu poderia falar em educação popular, eu poderia falar em linguagem popular, eu poderia falar numa palavra que eu adorava quando eu fui seminário católico, que era a palavra inserção, está inserido na vida do povo, tudo isso eu acho importante. Tudo isso eu não desconsidero e jamais vou trair isso, digamos, como diz o ditado, né? Cuspir no prato comer. Eu acho que é um sentimento miserável, o sentimento da ingratidão. Então, eu não quero ser ingrato com o meu passado. Mas hoje eu não tenho dúvida. Além do pão concreto, o nosso povo precisa de muita esperança. E veja bem, eu sempre me lembro daquela imagem do Evangelho, né? Assim, aquela ideia. E Jesus olhou para aquele povo e sentiu, e os viu como ovelhas sem pastor. Cara, eu acho muito forte no Evangelho. Veja, e Jesus dizendo isso, é muito forte. Então significa dizer, Jesus viu aquele povo como ovelha sem pastor e ele se colocou nessa condição de pastoreio, né? Nessa condição de pastoreio. Veja, o pastor é aquele que cuida da ovelha, o pastor não é o lobo. O pastor cuida, né, para que o lobo, né, não invada o aprisco, né, como diz o Evangelho. Essas imagens evangélicas são muito bonitas, porque são imagens muito contemporâneas. O lobo, a ovelha, o aprisco e tal, né, e o papel do pastor. Eu diria que se nós conseguirmos semear a esperança, nós vamos ter sementes de esperança. Eu acho tão importante isso, sabe? E nesse momento é o nosso horizonte. Porque, é claro, Romero, isso parece muito romântico e tal. Digo, meu amigo, é o que eu posso lhe dizer, porque o mundo está muito pior do que isso. Está muito pior do que isso. Uhum. E eu tenho a impressão que a gente ainda tende a piorar por conta do tema que a gente está discutindo, democracia, política e esse horizonte da política brasileira. Não é? Eu confesso que eu não tenho nenhuma
inveja e não gostaria de estar no corpo do presidente Lula. Eu não gostaria de estar. Eu não saberia o que fazer. Então, assim, por quê? Porque eu estou muito focado nesse horizonte de esperança, sabe? Fora desse mundo político imediato, desse mundo político tão cruel, tão dividido, tão odioso. Eu estou muito preocupado com o ódio que se semeia nas redes digitais. E para mim, assim, o antídoto contra o ódio não é necessariamente o amor, é a esperança. O amor vem depois. Né? É a esperança de que um dia a gente vai acabar com o ódio. Não é possível que o ódio vença a esperança. Então, a palavra que o nosso povo precisa é esperança. E esse é o nosso horizonte, é isso. Então, que essas palavras encontrem quem precisa. Que essa semente caia nas praças, nos becos, favelas, armários, terreiros e altares no coração do povo. Que essa palavra também mova a gente de alguma forma, né? Que a gente possa seguir construindo juntas, juntos, fé, democracia, justiça social. Obrigado, professor Romero. Demais. Obrigado Demais. mesmo. Obrigado, pastora. Obrigada. Sigamos Até a em paz. próxima. Sigamos Vem em mais paz. aí, hein? Esse bom. foi o podcast Vozes das Bases Nordestinas, Sementes de Fé e Democracia, episódio com Romero Venâncio, apresentação Alisson Góes e Sandra Mello, operação de áudio e direção Dudu Oliveira, direção de imagens Romário Carlos, gravado no Estúdio 5, realização Igreja Batista Semente, em Aracaju, apoio ISE, Instituto de Estudos da Religião. E você pode seguir a gente para não perder nem um pouco o que vem por aí. Um grande abraço.